Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar do Schneider Pugliese. Hoje temos uma sessão dedicada ao tema da valoração aduaneira e exploraremos alguns de seus aspectos e pontos sensíveis, sobretudo em contexto da publicação da nova Instrução Normativa da Receita Federal, número 2090, de 2022. Nossa experiência tem mostrado que a valoração aduaneira passou a ter destaque na rotina de controle da Receita Federal, sobretudo nos últimos anos, de tal modo que percebe-se um incremento de fiscalizações sobre essa temática, não só em volume, mas também em sofisticação e quantidade expressiva de informações demandadas das empresas. Inclusive, há muitas autuações de valores bastante significativos envolvendo essa matéria. É um tema que precisa ser debatido e a IN vem confirmar essa tendência de um olhar mais atento do Fisco Federal para a valoração aduaneira. Então, essa é a hora ideal de as empresas também começarem a se preocupar com o tema. Junto conosco, para debater esse tema tão importante nessa manhã, contamos com as ilustres participações do Leonardo Branco, professor e conselheiro do CARF, Fernanda Amaral, gerente de preço de transferência e planejamento tributário internacional na Luiz Dreyfus, e Marcelo Rideu, gerente aduaneiro Latana Philips e atuante na área aduaneira desde 1996. Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, agradecer, em nome do time Schneider Pugliese, pela disponibilidade e participação de vocês. Com certeza, vocês têm muito a contribuir pela experiência prática que adquiriram ao longo de anos aí de carreira. E aqui vale reforçar que os nossos convidados estão aqui para dividirem suas visões e entendimentos pessoais sobre o tema, e não representam o entendimento das empresas ou do órgão aos quais se encontram vinculados. Também incentivamos a participação de todas e todos. Por favor, fiquem à vontade para endereçarem suas dúvidas via chat. Caso não tenhamos a oportunidade de responder durante o webinar, em razão do nosso desafio de tempo, retornaremos posteriormente com as nossas considerações. Espero que todos aproveitem a sessão, que seja muito proveitoso. Agora, convido a nossa sócia, Renata Bardella, a iniciar a nossa sessão. Obrigada, Gabriela. Bom dia a todas e todos. Reforço o agradecimento da Gabriela para todos os nossos convidados. Eu acho que enriquece muito o nosso debate a presença de vocês, com a experiência que vocês têm, num tema que ganha bastante relevância, e eu acho que por todos os motivos que a Gabriela bem pontuou, a gente precisa oportunizar o diálogo em todas as chances possíveis sobre valoração aduaneira, que é um tema que ficou um pouco mais esquecido durante algum tempo, mas ele vem ganhando um protagonismo muito grande dentre os assuntos da Receita Federal. Tá? Mas como a Gabriela bem ponderou, o tempo vai ser um desafio grande para a gente, então vamos adiante. A valoração aduaneira, ela está bem longe de ser um tema novo. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, teve um esforço importante para harmonizar o comércio internacional multilateral, e nesse contexto é que nasce o GATT, o General Agreement on Tariffs and Trade, lá em 47, e foi um importante fórum para a gente alinhar diretrizes e acabou sendo um embrião da nossa OMC. Né? Qual que era o racional naquele momento? Era de abertura comercial. Tá? Era de se evitar práticas protecionistas, de se harmonizar as práticas aduaneiras e comerciais entre os diversos países, para que se tivesse uma troca justa e eficiente de mercadorias. Acho que aqui também vale um parênteses, porque justamente nesse contexto de incremento das trocas comerciais multilaterais, o GATT não foi o único fórum que surgiu. Ali nasce a OMA, a Organização Mundial das Aduanas, né, que tem sede em Bruxelas e até hoje tem um protagonismo bastante importante na harmonização das práticas aduaneiras. A OMA, inclusive, ela tem um papel de interpretação e de viabilizar a aplicação do Acordo de Valoração Aduaneira, que a gente vai comentar. Ela tem comitês internos, um deles dedicado à valoração aduaneira, e vai trazer orientações que auxiliam a interpretação das normas que foram definidas no contexto do GATT. Então, se vocês encontrarem uma sigla TCCV, é o Technical Committee on Customs Valuation, que é justamente esse comitê dedicado à valoração que a gente tem na OMA. Tá? Lá a gente tem mais de 180 administrações aduaneiras, que juntas elas têm uma boa parte do comércio mundial, para não falar a sua quase integralidade, então é um bom fórum para
para ter esse tipo de interpretação, tá? Retomando o GATT, foram uma série de diretrizes que foram sendo firmadas desde 1947, em diversas rodadas, sendo a mais famosa rodada Uruguai, que começou em 86 e foi concluída somente em 94, e dali resultou um dos mais importantes acordos comerciais que a gente tem para o âmbito do comércio internacional. Tá? Tem vários temas incluídos no GATT, um deles é a valoração aduaneira. O artigo 7º do GATT é o nosso AVA, o Acordo de Valoração Aduaneira. O GATT em si é um documento bastante extenso, né? Tem vários temas, como dumping, dentre outros, mas você encontra também as diretrizes para a valoração, tá? E quais eram os objetivos do AVA-GATT? Acho que é importante ter em mente, dentro desse contexto que a gente coloca, que a perspectiva arrecadatória, ela foi um desdobramento do AVA, mas não era o seu objetivo primordial no primeiro momento. O que o AVA buscava naquela oportunidade? Acima de tudo, era trazer segurança jurídica, previsibilidade e simplicidade. Se a gente olha no comecinho do AVA, ele até fala que o interesse seria ter regras simples e equânimes, né? E aí vocês vão ver um pouco por conta do nosso bate-papo de hoje, que talvez a gente esteja um pouco distante daquele objetivo que se buscou na Constituição do AVA, né? De uma maneira mais objetiva, o AVA-GATT, ele buscava evitar uma concorrência desleal entre os produtos nacionais e os produtos estrangeiros, padronizar as práticas internacionais quanto ao que se deve considerar na composição do valor aduaneiro, documentação, forma de interação com a autoridade aduaneira, e pensando estritamente do viés arrecadatório, a gente tem que o AVA, ele tenta evitar que os importadores promovam uma erosão da base tributável, né, por meio de um subfaturamento nas suas importações, mas ele não é um documento só para o importador, né? A gente, quando olha para a IN, parece que é uma norma feita realmente para restringir somente essa questão da erosão da base tributável. Mas ele busca, na verdade, um equilíbrio numa relação que tende a ser conflituosa entre as autoridades aduaneiras, que no Brasil a gente tem uma identidade entre entidade aduaneira e fiscal, que está sempre dentro do guarda-chuva da Receita Federal do Brasil. Isso não é uma realidade em todos os países. Em alguns você tem uma distinção do controle aduaneiro e do fiscal, mas aqui a gente tem os dois juntos. Então, ele busca esse equilíbrio do fisco com o importador, né? Então, se por um lado ele não quer que o importador promova uma erosão da sua base tributável, ele também não quer que as autoridades aduaneiras apliquem um valor artificial para aumentar indevidamente a arrecadação, tá? Como que ele faz isso? Ele cria algumas regras mínimas. Se vocês olharem o AVA, ele não é tão extenso assim, tá? Quando você olha para a IN, ela é bastante extensa, mas porque você já tem notas interpretativas, você tem comentários de OMA, você tem comentários de OMC, mas o AVA em si ele não é muito extenso, tá? Porque é aquela ideia de ser simples, né? Então, ele traz algumas regras mínimas. A principal regra é priorizar sempre o valor de transação. O que é o valor de transação? O preço efetivamente pago ou a pagar, que foi combinado entre exportador e importador, com alguns valores obrigatórios que você precisa adicionar a esse valor de transação. Por exemplo, royalties e licenças, se forem condições de venda, ou se você tiver uma redução, uma contrapartida fora do usual, que realmente decorreu de uma transação entre partes relacionadas, que foge a um equilíbrio comercial, a uma imparcialidade, você também precisa adicionar. E o AVA traz alguns valores que você não necessariamente precisa adicionar, ele deixa a critério do país que vai internalizar em sua legislação, mas a grande maioria internalizou, que você precisa acoplar ao seu preço praticado, que vai ser frete, seguro, capatazia até o porto, tá? Muito bem, então o AVA, ele busca essa prioridade do valor de transação. E aí, se ele não puder ser aceito, ele vai trazer metodologias alternativas e sequenciais, caso realmente você não possa adotar o valor de transação. Mais para frente, a gente vai entrar nos métodos alternativos, mas acho que essa é a regra mínima, tá? De uma maneira bastante objetiva, é isso que o AVA traz para a gente. Mesmo nesse contexto bem resumido, já dá para notar que a valoração aduaneira, ela não é uma criação nacional. O Brasil, em teoria, ele somente incorporou as diretrizes do AVA-GATT na sua legislação, mas como a gente também vai ver adiante, inovações ocorreram. Não necessariamente bem alinhadas com a AVA, não necessariamente positivas, mas não foi uma simples internalização.
Thales, conta para a gente um pouquinho como que o Brasil incorporou o AVAGAT. Obrigado, Renato. Então, vamos lá, pessoal. A nossa internalização ela ocorreu regularmente, primeiro, do jeito que dita a nossa Constituição. Veio primeiro um decreto legislativo e logo na sequência veio o decreto executivo, que, na verdade, o decreto executivo é a reprodução do texto. O decreto legislativo ele só internaliza e aí, assim, por uma questão didática, se colocou no decreto executivo a tradução. E o que veio depois? Veio também os textos da TCCV, que a Renata comentou, que veio eles sempre vieram através de instruções normativas da Receita Federal. Então, assim, sempre o Brasil, nesse ponto, a gente não pode falar mal do nosso país. O nosso país internalizou o GAT em toda a sua acepção de maneira absolutamente regular e se tornou vinculante na nossa legislação interna. E um ponto relevante aqui para a gente mencionar se a gente for olhar o nosso artigo 99, 98 do CTN, ele fala que os tratados eles têm a força de lei no Brasil, sem problema em matéria tributária. Então, a partir do momento que o Brasil internalizou o GAT, eles têm, obviamente, força de lei, e eles devem ser observados pela legislação tributária anterior e posterior. Esse artigo 98 do CTN, ele é inclusive utilizado como fundamento para várias discussões judiciais que existem em relação à aplicação do GAT, principalmente das regras de tratamento nacional, das regras de nação mais favorecida, porque, assim, no ponto de vista de valoração aduaneira, o Brasil internalizou quase de maneira perfeita. A gente vai ver que tem alguns problemas relacionados, principalmente a capatazia e royalties, mas, de regra geral, foi ok. Nos outros, principalmente na questão de qual forma de tributação você poderia exercer, já não foi tão ok assim, mas esse é um ponto para o futuro. O que a gente seguiu aqui pela legislação brasileira, veio no decreto legislativo, no decreto executivo, está lá o GAT. Logo depois, assim, por uma questão didática, o governo brasileiro ele colocou as disposições do GAT já traduzidas, já assim, próprias do jeito que o Brasil costuma redigir os seus artigos jurídicos, ele trouxe para o regulamento aduaneiro. Então, hoje em dia, se você quiser procurar as regras do AVAGAT, você vai achar elas, basicamente, no regulamento aduaneiro, principalmente, se eu não me engano, dos artigos ali entre 70 e 80 e poucos. Lá estão as regras base do GAT. E como o Brasil regulamentou essa questão? Porque o AVA ele serve para você fazer controle de valor de transação, mas ele também cria uma metodologia para quando você tem um preço fraudulento. O artigo 17 do AVA ele bate muito nessa tecla de que, olha, você não está atrelado àquele documento fraudulento. Quando isso acontecer, você tem margem, sim, como autoridade fiscal, para fazer a sua fiscalização de maneira plena. Então, ele cria uma própria ressalva à metodologia dela. E isso foi internalizado aqui na legislação brasileira, que basicamente são 3 situações que podem ocorrer em questão de discussão de valoração aduaneira entre o fisco e o contribuinte. O primeiro deles é o padrão. A autoridade aduaneira não aceita o valor da transação para fins de valoração ou eventual outro método aplicado pelo contribuinte, tá? Mas não tem ressalvas quanto à regularidade da transação ou dos documentos, ou seja, está tudo certo, tá tudo certo, mas esse preço que você imputou ele não é aceitável para fins de valoração e eu vou usar outro para fins de controle aduaneiro, para fins de tributação. Então, a consequência é ele vai ser revalorado com base nos métodos substitutivos do GAT e a eventual cobrança de tributos vai ser cobrada com aplicação de penalidades. Isso é o que acontece na prática no Brasil. A segunda hipótese é quando a documentação não é apresentada ou ela é omissa. Nesse caso, não dá para fazer o controle de valoração aduaneira. Então, a legislação brasileira autoriza o arbitramento do valor aduaneiro, que é uma situação diferente de revaloração. Nesse caso, você usa outros artigos do AVAGAT, você não está vinculado aos métodos substitutivos e as penalidades, naturalmente, são muito superiores a uma simples revaloração. Isso aqui, pessoal, essa segunda hipótese, ela acontece independentemente de comprovação de fraude, tá? O que o fisco precisa comprovar é que a documentação não é suficiente. Segue muito a linha
que a gente tem no tributário do 138, do arbitramento, 138 ou 148, agora o número certinho me falhou, mas a previsão de arbitramento da base de cálculo. Então, é a mesma lógica. E a terceira situação é fraude, basicamente fraude. Quando tem fraude, é arbitramento, e as penalidades são as maiores possíveis. Tem uma diferença entre as duas, a gente vai falar, mas nas duas tem arbitramento. Muda para fins de penalidade, quais penalidades são aplicadas. E aí, beleza, estou autorizado a arbitrar. A legislação deixou o arbitrar do jeito que eu quisesse? Não. A legislação brasileira ela foi além, ela complementou e falou: o que vai acontecer quando você vai fazer arbitramento? Quais são as bases que você vai poder imputar? Primeiro, valor do preço de transação do Brasil de bens idênticos. Segundo, preço do bem no mercado internacional. Aí vem a grande questão de arbitramento, com base em lista de preço em bolsa e publicações especializadas. Outros métodos do Avagati, e aí você pode usar os métodos, mas isso é uma opção no caso do arbitramento, quando é obrigatório no caso de revaloração. Ou laudos técnicos. Pela minha experiência, e aqui dando um relato muito transparente, eu vi 2 vezes arbitramento de valor. E nas duas foi por causa de documentação que o fisco considerou insuficiente. Ele achou que tinham erros formais na documentação que geravam dúvida, principalmente teve uma questão de assinatura em uma delas, tem uma questão de, olha, eu não sei se esse documento foi emitido mesmo pelo exportador. Ele gerou essa dúvida e aí ele promoveu esse arbitramento do preço. E uma delas foi por laudo técnico, que até foi uma situação curiosa, porque esse laudo técnico ele é um laudo mercadológico, ele é um laudo de preço. E ele foi feito por um engenheiro. Aí a gente bateu, obviamente a matéria de defesa era, esse é um laudo que você faz por um economista, você não usa um engenheiro para isso. Enfim, alguns vão ter esse conhecimento específico, mas esse particularmente não tinha. E o outro foi o preço do bem no mercado, nessa lista de preço em bolsa e publicações. Qual o grande problema que se tem quando se arbitra um valor? Desconto. Porque quando você vai para o arbitramento, você não consegue mais olhar as circunstâncias específicas daquela venda. Naturalmente, o arbitramento ele vai assim numa regra geral. Então, é muito difícil você depois conseguir justificar falando, não, mas aqui o preço é desse... assim, normalmente é uma situação muito sensível quando o fisco parte para o arbitramento, tanto pelas penalidades, quanto depois pela dificuldade que você tem de comprovar esse valor. E aí eu queria abrir a palavra aqui para os nossos convidados, para se eles tiverem alguma experiência também de arbitramento que quiserem compartilhar com a gente. No caso do arbitramento, a gente já teve problemas semelhantes, né? Mas como todo mundo sabe, a questão de controle de valoração aduaneira nos últimos anos não foi tão aplicado. Então, com essa IN, eu acho que o jogo vai virar. Mas, de qualquer forma, na minha experiência, foi um caso de admissão temporária, né? Que posteriormente se tornou um caso de nacionalização, e por uma incorreção, um erro, né, no processo de admissão, o equipamento, a mercadoria foi declarada com preço que era o dobro do normal. E passado meses, depois decidida a nacionalização, foi tentada a nacionalização com preço de mercado. Mas o que aconteceu é que a fiscalização não aceitou, aplicou já o método do arbitramento, o último método, e isso, assim, aliás, declarou assim, mas que não ia concordar com o preço que a gente estava declarando, eles só iam liberar a mercadoria se a gente considerasse recolhessíamos os impostos e pagasse a multa, considerando o valor que foi declarado na época da admissão. Então, esse é o tipo de exemplo que eu tenho para fazer para vocês de arbitramento, né? Então, e com essa IN, eu acho que torna bastante mais ampla até essa questão, a possibilidade de eles considerarem qualquer coisa baseado nos princípios que a gente, se vocês lerem o AVA lá, realmente é difícil. Onde é que estão esses princípios, né? Quais são eles? É complicado.
Perfeito, isso. Marcelo, acho que é um excelente ponto, acho que esse exemplo que você traz ilustra bem os desafios que vão vir nessa questão do arbitramento, né? E aí ele tem uma redação um pouco mais elástica nesse sentido. Eu acho que um outro ponto também que precisa ser bem ponderado é a questão da margem de variação, porque a gente tem essa previsão no Decreto-Lei 37 de que não constitui infração aduaneira se tiver uma diferença, para mais ou para menos, que for superior a 10% do preço que foi definido. E esse é um ponto bastante interessante. Eu não sei se nossos convidados já vivenciaram essa discussão, porque, em teoria, se eu tenho um valor aduaneiro que, se comparado pela fiscalização, está dentro dessa margem de 10%, a rigor eu não tenho uma infração aduaneira. Isso quer dizer que a fiscalização não vai atuar? Não. Como que ela tem trabalhado esse dispositivo? Ela atua para cobrar a diferença de tributos e a multa de ofício relacionada, mas ela afasta a multa administrativa. Então, em geral, é um pouco disso que acontece. Não sei se vocês já vivenciaram e a percepção de vocês em relação a essa interpretação da Receita de não deixar de atuar. Então, ela vê essa questão da infração aduaneira só para uma penalidade específica. O que vocês acham desse ponto? Vocês já lidaram com ele? O que normalmente se considera tentar respeitar ao máximo esse limite, né, a cada 6 meses, e o que a gente tem percebido é que realmente isso tem sido considerado pela fiscalização, até em conversas em off, eles consideram essa como excludente mesmo da aplicação de multa. Só que o que a gente está acontecendo lá fora? Em todo esse cenário geopolítico que a gente está vivendo, a inflação lá fora voltou. Então, nós temos uma variação muito superior de 10% nos últimos meses, principalmente depois que começou essa questão da guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, o preço lá fora, por exemplo, de mercadorias dos Estados Unidos, está variando bastante. Então, nós vamos ter aí realmente variações de preço muito superiores a 10%, em prazos inferiores a 6 meses. A gente tem que estar preparado para isso. Deixa eu aproveitar também, mas antes eu queria agradecer pelo convite e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, ao lado de pessoas que eu admiro demais. O Thales é uma referência, né? A gente sempre faz perguntas para ele, porque ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Nem sempre eu concordo, né? A gente discute bastante, mas o Thales é uma potência de criativa, né, do direito aduaneiro. Doutora Renata Bardella, a primeira vez que eu participo de um evento com ela, eu tenho as melhores referências dela, professor Marcelo Ideu, doutora Gabriela Monroy. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos falando de um tema em que pese a ideia de buscar uma simplicidade na sua redação. Eu considero como um dos temas mais complexos do direito aduaneiro, um dos temas que despertam maior dificuldade, e eu quero trazer um cenário bastante prático aqui, no sentido de a maior parte dos conselheiros do CARF que vão julgar questões de valoração não são aduaneiristas, né? Isso é uma realidade, não é um mérito ou um demérito. A terceira seção, ela tem uma competência jurisdicional residual, então tem matéria de antidumping, CID, IOF, PIS, COFINS. Então, você tem grandes especialistas em IPI, você tem grandes especialistas em PIS e COFINS, e você tem grandes especialistas em aduaneiro. Uma particularidade é a Câmara Superior de Recursos Fiscais hoje, ela conta com 2, talvez, dos maiores aduaneiristas da Receita Federal do Brasil, que são a doutora Lisiane Meira, que tem um currículo fabuloso, maravilhoso dentro da área aduaneira, passando por Harvard, etc., e que hoje preside a terceira sessão. E o presidente da quarta Câmara, que é o Rosaldo Trevisan, que é outra grande referência, grande autoridade no direito aduaneiro. Então, nós estamos com um cenário interessante, porque, pela primeira vez, as questões vão passar a ser julgadas pela sistemática do 19E. Existe a expectativa de uma alteração da jurisprudência justamente em virtude da aplicação desse novo critério de desempate, uma mitigação do voto de qualidade, né? Estas questões, como vocês sabem, elas estão muitas vezes adstritas às turmas ordinárias, até pelo pouco que elas aparecem. Então, questões como de preço de transferência que apareceram recentemente,
ainda não tem, talvez, como se extrair dela uma divergência para um recurso especial, mas se chegar em algum momento lá, a discussão vai ser de altíssimo nível, e esse é o momento de se falar a respeito desses temas realmente. Então, parabéns pela organização desse evento para discutir esse tema, que é extremamente técnico, que vai ser usado, com certeza, pelos conselheiros para apreciarem esses temas, né? E quanto a esse tema em especial, quero dizer que, às vezes, a gente esquece algumas coisas, mas eu acho que é importante lembrar, até para nivelar todo mundo que está assistindo a gente, né? Porque a base desse acordo de valoração é primar pelo valor de transação. E a gente não pode esquecer disso quando a gente fala de 10%, 5%, a base é o valor de transação. Então, eu só vou para o terceiro e quarto métodos, né? Eu posso inverter os dois, mas a base é o valor de transação. E é complicado você chegar no sexto método, né? Fallback é extremamente excepcional e é extremamente difícil você chegar nele, né? E aí vem uma distinção que eu queria fazer para deixar todo mundo na mesma página, né? A gente está falando de uma potencial subvaloração e não de subfaturamento, né? Que são coisas muito diferentes aqui. Então, no subfaturamento, eu não vou precisar esgotar aqueles métodos, porque eu estou diante de uma fraude, de um ardil, né? E quando a gente olha para a instrução de 2003, a gente tinha consolidação de uma série de opiniões consultivas que também vai aparecer na nova instrução normativa, né? E aí vem uma questão que é muito importante, que vai aparecer sempre, né? Qual que é o efeito dessa opinião consultiva da OMA sobre ordenamento, né? Porque quando a gente lê o artigo 9.2 do Acordo de Marrakech, a gente tem uma certeza, e isso está começando a aparecer agora nos acórdãos, né? A OMC, ela tem dentes, tem o Biden, né? Ela tem o órgão de enforcement, né? Aquelas interpretações que são aprovadas multilateralmente, elas vão ter um efeito penetrante na ordem jurídica brasileira. E a OMA, quando ela dá uma interpretação autêntica do AVA, ela causa alguma dúvida, né? E pior ainda, quando a OMA e a OMC discordam. Principalmente você vai ver questões de transfer pricing, né? E aí a instrução normativa ela pode incorporar essa opinião, e aqui a gente tem uma questão assim, extremamente difícil, né? Então, a OMA ela tem por opinião que a administração, nesse caso específico, ela pode desconsiderar uma documentação fraudulenta. E isso é uma opinião do tipo consultiva. Isso vai para o regulamento aduaneiro, quando o artigo 86 ele fala que, no caso de fraude, o auditor vai diretamente arbitrar com base naquela ordem sequencial da medida provisória 2158. Preço de exportação de mercadoria idêntica, similar, preço no mercado internacional. E aqui a gente tem um outro método sequencial, né? Quando a gente está diante de fraude, não é subvaloração, o subfaturamento é constatado, a gente vai jogar subvaloração para o canal cinza. Nesse caso, se a gente constatar que tem fraude, a gente vai para os métodos que estão além daquilo que foi convencionado no GATT, e aí vem o CARF, vem o Poder Judiciário, porque precisa ver se é ou não o caso de considerar aquela operação como fraudulenta primeiro, né? E essa é a primeira discussão que vai aparecer, e aqui tem o ônus de provar. A autoridade, quando ela lavra, ela vai aplicar aquela metodologia do 2158. Aí a gente tem lá no parágrafo 2º do artigo 1º da IN nova, 2090, que aquela norma não vai se aplicar para aqueles casos de fraude, sonegação, né? Quando eu não consigo chegar no preço de transação. Isso atrai o artigo 88 da MP 2158. Tem um acórdão da minha turma, da qual participou o Dr. Rosaldo Trevisan, é o 3401 003-259, né? Eu recomendo esse acórdão, porque eu acho que ele vai ser a base de uma discussão sobre isso na Câmara Superior. Por quê? Quando a gente olha para o artigo 82, a gente tem o afastamento do valor declarado por um parecer fundamentado. Isto não é o arbitramento do preço do 86 do RA, o artigo 88 da medida provisória, que traz uma ordem sequencial. E aí vem a questão. O artigo 17 do AVA, ele não restringe direito fiscalizatório da administração aduaneira. Você vai encontrar isso em todo voto, todo acórdão que falar sobre isso, né? Ele não abre, por outro lado, nenhum espaço para um método alternativo ao do acordo. E você tem isso, por exemplo, naquela decisão 6.1 do Comitê de Valoração da OMC de 95, né?
E aqui vale aquele artigo do Acordo de Marrakech, você tem efeito vinculante sobre a jurisdição brasileira. E o que se cita nesse momento? Aquela opinião consultiva 10.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, né? Comitê Técnico OMA, Comitê de Valoração OMC, né? Nesse caso do Comitê Técnico da OMA, que diz o quê? Ele se limita a dizer que as administrações elas não estão obrigadas a considerar os instrumentos fraudulentos. E só, ponto final. Essa opinião consultiva é interessante porque ela fala, ela não restringe nem outorga nenhuma competência. O que não pode a aduana fazer? Após o AVA, determinar a base de cálculo por um método diverso daquele do acordo. E aí você vai ler o acórdão do Trevisan, nesse caso, e repito, esse eu acho que vai ser o motor da discussão. Esse dispositivo, ele não permite afastamento do acordo, porque isso ia equivaler a dizer o AVA é facultativo. Então, o que se nega nesse caso, né? Possibilidade de estabelecimento nacional de um método alternativo ao do AVA. Então, a conclusão constatei fraude, constatei conluio no valor, falsidade ideal, falsidade material, o que a gente chama aqui de subfaturamento, nós não temos possibilidade de alterar a aplicação do método sequencial. Esse é um ponto. E aí a gente começa a buscar os parâmetros disso tudo, né? Porque se coloca aqui, por exemplo, a questão dessa margem de 10%, né? É interessante porque você ter a parte vinculada, é óbvio, você não tem com isso a desqualificação do método, do primeiro método. Você não vai desqualificar aquele preço que é o preço declarado, né? Você precisa buscar um desvio daquela normalidade, né, dessas operações relacionadas, tem uma dúvida fundada de que aquele preço não é o correto, né? Então, então, você vai indicar uma variação do preço. A variação do preço acima de 10%, você já presume que tem uma subvaloração, você tem um afastamento do método, do primeiro método, do valor declarado? Não necessariamente. Dentro dos 10%, você tem o safe harbor, né? Você tem ali uma proteção, né? Agora, você vai para a jurisprudência do CARF, você vai olhar o CARF, né? A maior parte dos acórdãos, vou falar algo muito curioso, que me causa uma dificuldade. Importador, você que se vire, você que prove para mim que aqui não tem uma alteração do preço. O ônus da prova é seu. Me prova que o preço é legítimo, né? E isso, num auto de infração, você consegue conceber, mas no CARF já é um pouco mais difícil. Como é que você comprova, né, que o preço não foi afetado? E aí você vai para o artigo 169 do decreto-lei, ele vai falar daquela margem de 10% do preço, 5% da quantidade, e a discussão ela fica muito subjetiva, né? Essa faixa de tolerância, quando ela é ultrapassada, né, é complicado. Você vai dar um desconto de 20%, por exemplo, né? Você vai ter que comprovar que alguma coisa aconteceu, mas é evidente. A gente sabe, por exemplo, que existem casos em que esses 10% vão ser ultrapassados. É um desconto generoso que a pessoa deu? Mas talvez tenha alguma explicação de mercado, né? Tá aí vários fatores que estão acontecendo no ambiente internacional, né? Leonardo, desculpa te interromper, exatamente o que o Marcelo trouxe, né? Acho que é exatamente o que o Marcelo trouxe. Você tem um contexto global que impacta, mas geralmente as fiscalizações ficam um pouco fechadas para esse debate, né? Sim. É algo muito mais linear. E aqui eu queria muito aproveitar a sua fala quando você traz o ponto que mesmo no CARF você percebe essa inversão. Não sei se eu estou fazendo a melhor leitura da sua fala, então se eu tiver alguma imprecisão, por favor, me desculpe, mas ainda é muito para o importador se vire para demonstrar que foi nesse sentido. E a gente percebe tanto nessa questão de um desconto, como você bem colocou, que pode acontecer, né? E a gente entra nessa discussão da elasticidade dos 10%, mas eu acho que a IN traz alguns aspectos ainda mais preocupantes, como, por exemplo, a questão do preço de transferência,
né? Então, ela traz aqui, agora, os critérios para você suscitar uma dúvida, para você ensejar algum questionamento sobre, será que o valor de transação é aceitável ou não? Para além dessa questão da margem dos 10%, ou está um pouquinho acima, por que foi? Será que eu tenho um contexto macroeconômico global me impactando? Vem com algumas questões muito preocupantes. Uma delas é justamente olhar para o preço de transferência e falar, olha, está diferente do preço parâmetro. E já achar que uma dúvida suficiente para questionar, né? Acho que Marcelo queria trazer algum comentário. Só para uma coisa bem mais concreta, tá? Só para considerar. O preço do frete internacional está uma loucura, tá? Então, essa semana está um preço, na semana que vem está outro. E não dá para negar que é uma realidade das companhias. Elas são obrigadas a seguir as regras de preço de transferência quando são operações entre partes relacionadas. No Brasil, a gente ainda está num contexto que não estamos falando de arm's length principle, então a gente ainda tem formatos vinculantes para fim de preço de transferência. É uma realidade das companhias que operam de maneira relacionada observar o preço de transferência na composição do seu preço. Isso não pode ser afastado, né? Então, como que isso vai ser percebido para fim de fiscalização? Parece que fica um pouco mais fácil para a fiscalização questionar. Simplesmente comparar uma DI com o que você informou nas suas obrigações acessórias vinculadas ao imposto de renda, porque tem uma diferença de preço parâmetro, e isso sendo suficiente para estartar uma fiscalização. Esse é um dos pontos. O outro ponto que eu queria muito ouvir vocês, e que a gente aqui coloca nesse slide, é dos valores critério. Porque esse é um outro ponto que na nossa percepção, tem margem para um debate amplo, não sei se isso vocês já vivenciaram em termos práticos. O que acontece? O AVAGAT, ele traz como uma prerrogativa do importador, então é uma possibilidade do importador, se ele quiser comprovar e dizer que é legítimo o valor aduaneiro, e aqui a gente está tirando as situações de fraude, que eu acho que como tanto o Thales quanto o Leonardo colocaram bem, a gente está num outro contexto quando a gente vai para fraude, né? A gente tem um outro cenário. Mas pensando numa situação que não tem fraude, que a documentação ela está satisfatória, né? Então, o AVAGAT, ele fala assim, olha, se ainda assim houve uma dúvida sobre o meu valor de transação, eu, importador, posso me valer de um dos valores critério para demonstrar que, na verdade, essa relação não influenciou meu valor de transação, né? E o que são esses valores critério? A gente pode ter um valor utilizado numa transação entre partes não relacionadas, então a gente tem o mesmo exportador, mas o adquirente no Brasil é um terceiro independente, que não o importador que está sob fiscalização, tá? Ou a gente pode ter bens idênticos e similares apurados pelos métodos quarto ou quinto. O quarto é o método dedutivo, então você pega o teu valor de revenda, não qualquer valor de revenda, tem uma série de critérios para você escolher essa operação e você deduz alguns valores, ou o quinto método, em que, na verdade, você faz o caminho inverso, você compõe seus custos, dispêndios, margem de lucro, por aí vai. Então, basicamente, a gente pode simplificar o valor critério como o uso dos segundo, terceiro, quarto e quinto método antes de desqualificar o primeiro, né? Então, você usa do segundo ao quinto para tentar mostrar que o seu primeiro método, que é o valor de transação, ele era satisfatório. Muito bem. Isso é uma prerrogativa do importador, uma possibilidade no AVA. O que a gente percebe na IN 2090? Inverte-se, o valor critério ele vai ser uma ferramenta da fiscalização para ela justamente questionar o importador se aquele valor estava satisfatório ou não, se aquele valor de transação ele poderia ser utilizado. E aqui a gente começa a ter alguns desafios, que é o quê? O acesso à informação. E tem um desequilíbrio muito grande, o que o fisco tem de acesso à informação e o que o contribuinte importador tem acesso à informação. Lembrando que o valor critério, ele pede para você usar transações com partes não relacionadas, com bens idênticos e similares, que pressupõem um terceiro, que não os seus próprios produtos, né? E como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente implementa? Antes da publicação da IN 2090, já existem fiscalizações que estavam usando do valor critério para se justificar o valor de transação. Tá? Isso aqui já vinha sendo utilizado e de uma maneira muito objetiva e, de certa forma, cômoda para fiscalização, porque o importador percebe que ele não tem, muitas vezes, dependendo da especificidade do produto, um comparável, ele não tem essa transação com um terceiro, então ele não consegue aplicar os valores critério, ele não tem um produto idêntico ou similar com um terceiro independente, ou mesmo um idêntico ou similar para aplicação de quarto ou quinto método. E ele não consegue passar pelo teste do valor critério, ele não consegue passar pelo teste do valor critério
E com isso, a fiscalização fala, olha, você não me comprovou que a sua relação não influenciou o preço. E a gente chega num contexto quase de uma prova negativa, porque se pega muito a essa questão do valor critério. Você não conseguiu me comprovar pelo valor critério, você não me comprovou que não houve influência, então estou desqualificando o teu método primeiro. Então, eu queria saber se vocês tiveram alguma experiência, o que vocês acham dessa questão do valor critério como um teste quase que suficiente para a fiscalização falar que não foi comprovado a não influência no valor de transação. Eu posso dizer o seguinte, que até antes da publicação dessa nova, a gente, e também, aliás, até alguns meses, né, antes da publicação, antes de acabarem com o sistema Siscore, a gente tinha a possibilidade de a gente obter as informações e fazer a comprovação de que produtos idênticos ou similares estavam ali, a gente estava importando com um valor similar, próximo de produtos idênticos similares. Uma experiência que eu tive foi a importação de um produto básico, né, um produto bem básico, com uma classificação MCM específica, e foi muito fácil. O fiscal, aliás, a fiscalização parametrizou em canal cinza, me questionou, eu extraí do próprio sistema Siscore, estava lá a comprovação que estava respeitando o valor, aliás, a gente estava importando, declarando um valor que era muito próximo do que é praticado no mercado, e tinha gente praticando coisas piores ainda, vamos vocês terem uma ideia, né? Tinha gente importando de 1 centavo de dólar até $1, e a gente estava bem próximo da maioria, que estava praticando, que era mais ou menos uns 30 centavos de dólares, né, por unidade, um item bem de plástico. E mesmo assim, ele aceitaram a minha justificativa, mesmo assim eles ficaram lá com o pacote durante 6 meses antes de liberar. A gente sempre perguntando, né, como é que estava o andamento, ainda está sob análise, ainda estou sob análise. Infelizmente, acabaram com esse score, né? Então, para produtos simples de mercado, a gente não tem como a gente obter informações para prestar para o fisco, para a gente comprovar que a gente está alinhado com o que está praticado no mercado internacional. O quarto método, que é o cálculo a partir do preço de importado, eu acho bem idêntico, similares, eu achei um pouco complicado, porque para alguns casos, né? Que tem casos aí que as empresas, por exemplo, importam um produto para aplicar numa manutenção, e esse produto ele é consumido na manutenção, e muitas vezes o preço da mercadoria é reduzido, porque as empresas elas ganham muito mais na realização, na prestação de serviço. Então, nessa situação, eu acho que vai ter muita dor de cabeça. Eles não vão conseguir comprovar que o preço praticado ali condiz com o que é do mercado. E o quinto método, para mim, é o pior, né? Porque a gente estamos discutindo aqui, nesse caso aqui, informações de caráter sigiloso. O exportador lá fora, o produtor lá fora, não vai abrir o custo, não vai abrir nada disso. Mesmo sendo uma multinacional, eles não abrem. Entendeu? Então, para mim, realmente muito complicado a gente aqui comprovar que o preço está correto, que o preço de transação é o correto, apresentando resultados dessas metodologias aí substitutivas. Acho que é uma excelente ponderação essa que você vivenciou, Marcelo, e eu acho que já ilustra muito o desafio, né? Nós passamos por uma situação que eu acho também interessante ilustrar, de uma fiscalização que se iniciou bem antes da IN e já buscou os valores critério para tentar, enfim, de alguma maneira que o importador justificasse, né? O que acontece? É um produto extremamente específico, a fiscalização ela se iniciou por meio da comparação da importação entre partes relacionadas e de um produto que a fiscalização entendeu que era idêntico ou similar com terceiros independentes no Brasil. Essa é uma tendência da Receita, a gente percebe que muitas fiscalizações estão se apoiando nesse modelo de negócio, né? Então, pegar um produto que se entende que é igual, e como você bem falou, os sistemas que a gente tem hoje não é mais como o Siscore, Alice Web, que tinha uma abertura maior de informação. Como Extat hoje ele é muito mais simplificado, né? Então, assim, o fisco ele tem acesso a mais informações do que o importador.
E quando ele olha dentro das suas presunções e fala, isso aqui é uma mercadoria que eu acho que é igual entre relacionados e entre independentes, e falou, olha, eu encontrei um comparável com o terceiro independente, seu preço estava maior de valor de transação. A gente falou, olha, não é igual. Nosso produto é ultra específico, ele é muito customizado, então ele não é sequer semelhante, você não pode cambiar um pelo outro, né? Eles não são idênticos nem semelhantes. E a própria fiscalização, ela admitiu isso, ela falou, realmente, essa amostra que eu trouxe, eu entendi que ela não é igual ao produto que você está importando entre partes relacionadas. A gente falou, muito que bem. Então, se era a sua premissa que eles eram iguais e com valores diferentes, então está resolvido. Ela falou, não, você precisa me comprovar por um dos valores critério que a sua relação não influenciou. A gente falou, pera, mas você mesmo, fiscalização, já percebeu que eu não tenho mercadorias idênticas e similares, o que eu tenho é só a minha. Eu posso, de repente, aplicar o quarto método para a minha própria mercadoria, em transações diversas dessa que está sob fiscalização, e aí a gente consegue te demonstrar que atende ao método quarto. A fiscalização não pode, porque você tem que usar mercadorias diversas das suas, porque tem que ser o semelhante ou idêntico, o similar ou idêntico. A gente fala, gente, o que eu faço, então? Né? E aí, como o contribuinte ele fica impossibilitado de aplicar os testes pelo valor critério, o que acontece? A fiscalização já cancelou o método primeiro, né? Já falou assim, eu vou entender que não está autorizado mais o método primeiro, me evidencie pelos demais, tá? Então, a gente começa a ver na prática uma simplificação da postura da fiscalização, de se prender muito a esse teste de valor critério, e se por algum motivo você não consegue, e dificilmente vai conseguir, por tudo isso que você trouxe, Marcelo, já vai desenquadrar e falar que o método primeiro não era suficiente. Eu queria adicionar também que é muito curioso com o aduaneiro, a gente tem muito debate que está restrito ao âmbito da Receita Federal, e eu tenho a impressão de que se algumas coisas depois são jogadas para o judiciário, a gente vai ter um posicionamento novo a respeito desses temas, porque tem muita coisa aqui que está adstrito a uma primeira camada normativa que é vinculada à solução de consulta, a posicionamentos oficiais da Receita Federal, e chega até a DRJ dessa forma. Chega no CARF, você tem uma segunda camada normativa aqui que fala a respeito do controle de legalidade. E no judiciário a gente tem uma terceira camada que permite uma discussão, por exemplo, em nível constitucional, a respeito, inclusive, da possibilidade da produção probatória de cada uma das partes, né? Desde a rodada Uruguai, a gente tem a ideia da dúvida razoável, mas jungida por uma inversão do ônus da prova, né? Ou seja, a gente vai ter que solicitar para o importador informações, documentos adicionais, e se persistir a dúvida mesmo depois disso, a gente aplica o artigo 11 do AVA, né? E aí vem a instrução normativa nova, e ela traz algo curioso, né, no artigo 12, o silêncio do importador, ou aquela resposta que não foi considerada como suficiente, é praticamente uma presunção de que se deve afastar o valor de transação, né? A IN de 2003, ela trazia algo um pouco diferente, né? Ela demandava ali uma motivação necessária, né? Que levasse à persistência de uma dúvida razoável depois da silêncio, depois da prestação de informações sobre aquela retidão do valor, né? É evidente, né? Razoabilidade não precisaria estar na instrução normativa nova, porque a gente tem, desde o artigo 82 do regulamento aduaneiro, a própria previsão de razoabilidade dentro do processo na 9784, né? Mas é importante, acho que, ter consciência disso, né? De que só ter uma vinculação que não impacta o preço não justifica a desconsideração do valor declarado. E isso está distorcido, na verdade, pela nova regra, né? Aquela exigência de condições obrigatórias de aceitabilidade, que estão no artigo 4º, né? Que não estão previstas em lei, e elas extrapolam a AVA, né? E aí cabe para o importador dizer que num período próximo àquele em que ele realizou a importação, que ele não se distanciou dos valores em transações com partes não relacionadas,
mercadorias idênticas, similares, e a gente tem uma dificuldade probatória, né? Então, o Comexstat, ele não fornece o mesmo detalhamento de informações do Syscore, que foi desativado em dezembro, né? Do Alice Web, né? E eu acho que o que o Marcelo falou é correto, é isso mesmo, você tem uma dificuldade, você deixa de lado, né, a abertura daquela norma que foi revogada, que bastava comprovar a condição de vinculação e que ela não impactou a formação do preço, né? Esse dispositivo, para mim, ele viola o artigo 99 do Código Tributário, viola o AVA, é um engessamento, é uma terceirização da atividade fiscalizatória para alguém que não tem os meios para produzir esse tipo de prova, né? E isso, na verdade, contribui para dificultar o comércio internacional. Isso daí vai completamente na contramão do esforço de facilitação com que o Brasil tem se comprometido, né? Você tem uma redistribuição aqui do ônus para o comprador, para o importador por conta e ordem, e isso contraria, inclusive, o Comitê Técnico de Valoração da OMA, né? Além do próprio posicionamento do CARF, e isso é remansoso. Eu fiz um levantamento dos 83 acórdãos sobre valoração do CARF desde 2015 até hoje. Todos eles, né, eles tiveram algo em comum, que é o ônus da fiscalização comprovar o preço efetivamente praticado. Eu dou como exemplo o acórdão 3402-005-979. E eu acho que é isso que tem que ser levado para um julgamento como esse, e mesmo que tenha um resultado negativo, pedir para que o conselheiro faça uma declaração de voto, né? Porque essas declarações de voto elas vão ter um eco posterior, principalmente no Poder Judiciário, né? Você vê uma decisão por maioria, mas sem declaração de voto, é complicado, né? Você pelo menos tem um fundamento que levou aquele voto divergente, que talvez lá na frente tenha algum eco, né? Então fica essa recomendação sempre para pedir a declaração, pedir a declaração de voto para a pessoa que está fazendo, explicando, levando memoriais. Daí a importância de memoriais, de despachar, porque essa atuação do advogado lá no conselho é muito importante, porque muitas vezes a pessoa não é especialista, ela não está estudando isso daqui. E quando você ouve um especialista defender o outro ponto, né, e é o que acontece, porque você tem grandes especialistas em direito aduaneiro na Receita Federal, você se convence se você não tiver o contraponto, né? Da importância dessa atuação presente com os conselheiros para que eles também possam levantar um contraponto, né? Até uma informação de bastidores, a ideia que está no ar é deixar a quarta Câmara especializada em assuntos aduaneiros. Não tem material suficiente para ter uma sessão, uma quarta sessão, e precisa ter mais de uma turma, porque com isso você consegue extrair divergência para recurso especial. Então, a ideia, mas está tudo no plano das ideias, pelo que a gente ouve, é manter a quarta Câmara como especialista em assuntos aduaneiros. Tomara que funcione, tomara que seja assim, né? A nova IN vai fomentar, Leonardo. Acho que vai ter tema para debate aqui. Pessoal, você é o chato aqui, o chato da apresentação. Vamos seguir a apresentação, porque senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Passa mais um. Passa mais um, por favor. Esse. Eu queria muito entrar em algumas questões sensíveis, a gente não vai conseguir passar por tudo. Eu acho que, como o Leonardo falou no começo, é um dos temas mais complexos dentro do universo aduaneiro. Isso aqui dá para a gente passar amanhã conversando. Quem sabe a gente faz aí uma segunda rodada para explorar outros temas. Mas eu queria entrar em alguns temas sensíveis, eu acho que um ponto que tem gerado muita dúvida é essa questão de preço de transferência aparecendo numa IN de valoração aduaneira. Tá? E aqui queria convidar a Fernanda para trazer um pouquinho das percepções dela, uma pessoa que atuou já tanto tempo com preço de transferência. Como é que você vê isso, Fê? Como é que você percebe essa conexão do TP com a valoração aduaneira? Pois é, bom dia a todos, apesar de ter essa previsão agora, né, na nova IN, é algo que a gente sempre se preocupou, né, apesar de ser o mesmo ente fiscalizador, né, a Receita Federal do Brasil, a gente entende que os objetivos das duas regulações são diferentes, né? Então, ela busca, né, todos temos que ter o valor da operação,
Mas do jeito que está hoje, né, do jeito que a nossa legislação é hoje, os objetivos são conflitantes, né? Então, uma busca lá evitar o subfaturamento, né, na valoração aduaneira. E o preço de transferência é justamente o contrário, né? Ele busca evitar superfaturamento dessa importação, né? Então, é óbvio que o ideal seria a gente encontrar um senso comum, né? Um valor que realmente representasse o valor da operação, o valor da transação. Mas ainda, do jeito que está hoje a nossa regra, né, muito objetiva, com margens pré-estabelecidas, quase com contas matemáticas, né, a serem cumpridas, né, adotadas, acho que não fica muito, o desafio é imenso, né? Eu acho que é possível tentar conciliar no sentido de, quando a gente tinha uma Alice Web, por exemplo, que tinha um pouco mais de detalhes, a gente, em experiências anteriores, chegamos a fazer algum trabalho de tentar atender, né, a regra de preço de transferência e tentar ver se aquele número que se chegava como custo de importação, né, valor FOP da transação, se ele tinha algum eco, né, na parte de Alice Web com relação àqueles itens, né? Então, se tentou já fazer isso, isso era possível antes, né? Hoje, com a limitação de informações, eu imagino que o desafio seja ainda maior, né? Eu acho que com a alteração da legislação, né, com a potencial alteração, aí obedecendo um princípio de arm's length, eu acho que a gente vai chegar mais perto, pelo menos essa é a minha percepção, né? Seguindo aí, como você comentou antes, né, o princípio do arm's length, a gente tenta, né, acho que em ambas as legislações, chegar a um senso comum e a um valor de mercado, um valor da transação independente, né? Então, mas hoje eu não consigo ver isso como uma realidade, não ainda. Concordo com você, Fernanda. Eu acho que é preocupante, né, de novo, quando se coloca que uma diferença de preço-parâmetro pode ser já um ponto de dúvida, né? O que parece que vai ter fiscalização para tudo, né? Porque quando a gente pensa em preço de transferência, a gente olha para um volume maior de operações, dentro de um período de um ano, né, em que elas ocorrerem. Eu posso trabalhar com uma média anual e a valoração dele trabalha com valores spot, né, de uma transação específica, né? Vamos dizer assim, hoje, do jeito que a gente tem a legislação, o único método de preço de transferência que chegaria mais próximo a uma valorização spot, né, da compra, né, da valoração aduaneira daquela operação, seria o das commodities, né? Então, assim, na importação de commodity, você teria que olhar o valor da operação e aquela operação em si, né? Seria o mais próximo possível, né? Mas falando de outros preços parâmetros que consideram médias anuais, quer dizer, isso já destoa totalmente. Completamente, porque você tem amostras muito distintas, né? Exato. E aqui a nossa legislação, ela autoriza a presunção, né? Então, para que você tenha para se evitar uma elisão fiscal, para se trazer praticabilidade para fiscalização, aceita-se a presunção, ela é legítima. E muito da doutrina, você vê grandes doutrinadores autorizando que você tenha presunções distintas, porque ela tem objetivos distintos, preço de transferência e valoração aduaneira. Então, de uma perspectiva teórica, entende-se que os dois podem coexistir. Mas a questão é a realidade da companhia, né? Como que a gente leva para um time de pricing que a gente pode ter 3 preços diferentes? Como é que a gente fixa esse preço para que ele seja adequado? A gente sabe que dentro de grandes organizações, você vai ter pricing em um lugar, preço de transferência cuidado por um segundo grupo, e a parte de importação, eventualmente valoração, com um terceiro grupo. Então, assim, a dinâmica dentro da realidade das multinacionais é muito complexa para fazer isso aqui se harmonizar. E se a gente chega num contexto que a gente não tem mais informações públicas, né, para poder ter acesso a um comparável, para fixar um range de preços razoáveis, é o que a gente falou muito, que hoje o Comextat não atende a isso. Como que a gente faz? Como que a gente implementa na prática? Como é que a gente vai explicar para uma matriz que para a mesma operação de importação você tem 3 preços diferentes? Então, a gente volta, o Ava não queria simplificação e segurança jurídica, a gente caminha um pouco no sentido oposto disso, né? Então, essa é uma grande preocupação. O TP na N9 ele não vem só para gerar dúvidas, mas também ele pode ser usado para o método quinto ou mesmo para o arbitramento. E, de novo, muito, muito distintas. Como você bem ponderou, quando estivermos com o padrão OCDE, com o Arm's Length Principle realmente implementado, pode ser que a gente consiga usar um critério semelhante, mas até lá, o que se faz? A IN já está vigente, como que a gente implementa, né? E esse é o grande desafio das companhias hoje. É isso.
Acho que aproveitando a questão da 9N, Renato, já que a gente está em cima, eu queria que a Gabi expusesse aqui as mudanças, que eu acho que é muito importante a gente entender o que está mudando aqui. Claro, Thales. Pessoal, aqui é mais um resumo bastante interessante dos principais pontos de mudança, como bem pontuado pelo Thales. A ideia é passar rapidamente por esses itens, até porque quase todos foram e serão explorados de forma mais detalhada, né, sobre outra oportunidade ao longo da nossa exposição, com exceção dos itens 6 e 8 destacados aqui na apresentação e que merecem uma especial atenção. E eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo a eles. O primeiro ponto, então, só passando rapidamente, refere-se aos testes de valores critério, que a Renata mencionou no início da apresentação. Também tem a questão da insuficiência, né? Aqui trata-se de uma relativização e até mesmo de uma flexibilização do ônus da prova, que também já tivemos a oportunidade de tratar aqui. A supressão do razoável, que parece algo meramente semântico ou formal, mas que apresenta um teor relevante e também pode representar um impacto nessa flexibilização do ônus da prova. Na sequência, temos aqui a questão do conceito de pessoas vinculadas, que também ganhou aí maior abrangência, mas, de novo, vale lembrar que a valoração aduaneira não é só para pessoas, não alcança só as pessoas vinculadas. Essa disciplina só mostra que terá um grupo maior aí que estará sob escrutínio mais apurado do fisco federal. Com relação à exigência adicional de informações e documentos, isso tem um impacto gigantesco, direto no compliance de importações das companhias. E, finalmente, em relação ao item 6, o controle de valoração aduaneira também alcança as importações indiretas. Antes, isso não ficava claro, né, se efetivamente alcançava ou não, justamente por não haver, até então, previsão legal nesse sentido. Agora, não há dúvidas que a importação indireta, sob quaisquer de suas modalidades, por conta e ordem ou por encomenda, estarão sujeitas ao controle aí de valoração aduaneira. A partir dessa previsão, o que podemos constatar é o seguinte: se o fisco achar que a importação está sujeita à modalidade indireta, a partir de agora, a IN vincula a empresa a observar o controle de valoração aduaneira. E caso não observe, certamente o fisco poderá aplicar perda de perdimento nas mercadorias, né? Esse é um ponto importante a ser pontuado. Avançando aqui, temos uma interface com o preço de transferência para aferição do valor aduaneiro, como também acabamos de explorar com a Renata e com a Fernanda. E, por último, o item 8, e não menos importante, a IN implementou a exigência que está no decreto 1190, que modificou o regulamento aduaneiro, de que você exclui a capatazia interna do valor aduaneiro se ela estiver apartada do valor de frete ou do valor aduaneiro. Quando a IN veio, pensou-se que bastaria que o transportador internacional não cobrasse junto, que essa cobrança fosse feita separada, né? O frete e o reembolso de capatazia. E a IN passou a exigir um decote duplo. Na prática, o que acontece? Para fins de exclusão da capatazia interna do valor aduaneiro, exige que tenham duas coisas. A primeira, a nota fiscal do transporte, né, a invoice, o Bill of Lading BL, separando frete de capatazia, e agora inovou exigindo também um segundo requisito, um segundo elemento, que também terá que haver essa separação na nota fiscal do porto brasileiro que faz a capatazia. Essa é uma grande novidade trazida pela IN, né, explorando esse aspecto. E no final do dia, não basta só o decote no BL, você também precisa ter o decote na nota fiscal do porto brasileiro. E aqui, aproveitando o ensejo, considerando esse aspecto e com base na experiência prática de todos aqui presentes, gostaria de abrir para os nossos convidados comentarem se estão identificando, se de fato os transportadores internacionais já se adequaram a este procedimento, e também pontuarem com relação à nota fiscal do porto, se ela já está vindo com esse decote adicional que passou a ser exigido. Acho que aqui, Gabi, eu vou só te pedir desculpas, porque a gente já está começando a passar um pouquinho do horário. Então, eu acho que eu só queria deixar nesse ponto que você trouxe, que é muito relevante, uma mensagem final em relação ao compliance aduaneiro. Tá? Então, eu acho que assim, o convite aqui é para que as companhias revisitem o seu set de documentos, aquele checklist, ele vai ficar um pouco maior. Então, além do que já é utilizado, a gente tem que se atentar, porque não necessariamente essa documentação relativa à capatazia interna, ela vai ser exigida lá no momento do desembaraço aduaneiro. Isso aqui são anos depois do desembaraço. E a gente sabe
que em operações muito grandes essa documentação vai se perdendo dentro da companhia, tá? Então vai ter que ter um book bem organizadinho de documentos, e aqui conecta até com o ponto 5 que você trouxe aqui nesse slide, na sua fala, que é o seguinte, a IN ampliou o rol de documentos, não de uma maneira taxativa, tá? Mas ela ampliou o rol de documentos que tem que instruir a importação. Então, além desse todos que você já falou, que a gente já conhece, de BL, Commercial Invoice, Packing e tudo mais, a gente vai ter que ter outras coisas para evidenciar a valoração. E aqui vai além da questão da capatazia. Então, para a capatazia interna ficar excluída, muito cuidado com a guarda, principalmente da nota fiscal local. Em relação aos demais documentos, essa ampliação que foi feita pela IN nos parece que está de acordo com a AVA, então a AVA permite que sejam exigidos documentos, não parece que a Receita exorbitou. A questão é, quais documentos que vão, de fato, atender a essa transparência na negociação que a Receita está exigindo por meio da IN? Porque o que a gente sabe nas grandes companhias é que muitas vezes o pedido de compra é feito num ERP, como SAP, coloca-se o pedido ali. E a gente já vivenciou em fiscalizações levar uma tela do SAP e falar, bom, a minha negociação, meu pedido comercial é feito por sistema, né? E a fiscalização fala, não, isso aqui não é suficiente, porque aqui tem a quantidade, já tem o preço, mas eu quero saber como você chegou no preço. E a gente sabe que a dinâmica das companhias é muito mais intensa do que como você formalizar isso. Às vezes é o contato por telefone, às vezes é um e-mail, e você tem empresas, assim, questões muito práticas, que tem política de guarda de e-mail de 2 anos, e aí você não tem mais acesso a esses e-mails 4 anos depois. Então, aqui a gente queria muito chamar a atenção das companhias para atenção ao compliance na importação, porque mudou, em termos documentais. Tá? Então, a gente não conseguiu passar por todos os tópicos que a gente queria, era bastante coisa, eu acho que a gente pode pensar até numa segunda rodada, mas eu queria aproveitar os minutos finais para devolver a palavra aqui para os nossos convidados, se quiserem fazer uma conclusão, um pouquinho, ideias finais, percepções finais de vocês sobre o tema da valoração. Da minha parte, eu gostaria de dizer que eu acho que vai ser um aprendizado dos dois lados, né? A gente vai estar sujeito a muitos questionamentos aqui para frente, principalmente depois da implementação da DWIMP. Então, a DWIMP na minha opinião, vai possibilitar que haja uma agilidade muito grande por parte da fiscalização para verificar a divergência de preço. Então, temos que tomar cuidado, sim, e a gente vai ter que rever realmente essa questão aí do rol de documentos e o arquivamento de cada passo de importação. Vai ser difícil. Bom, só 2 comentários rápidos. Primeiro, essa exigência do duplo decote, para mim, é clara extrapolação de dever regulamentar, né? E você tem até umas situações curiosas, por exemplo, Coterm EXW, Ex-Works, né? O vendedor vai disponibilizar a carga e o comprador vai providenciar transporte, arcar com os custos, né? Como é que ele vai fazer o decote no BL? E mesmo nas operações que são possíveis, né, não dá, não é uma coisa muito clara, né? E quanto à valoração aduaneira, isso daí tá dando muita discussão mesmo. Eu acredito que a gente tenha princípios, objetivos, base legal, escopo, aplicação, tudo diferente um do outro. Os ajustes de TP prospectivos, eles geram exposição a riscos, de fato, e os ajustes retroativos agora a gente está reconsiderando qual que vai ser o impacto que vai ter sobre valoração, né? Mas lembrando que isso tudo contraria, inclusive, estudo de caso do Comitê Técnico de Valoração, que está na própria IN, chega a ser contraditório, né? E lembrando também, que, como foi dito aqui, os objetivos são completamente diferentes. Então, Customs Valuation, a gente vai apurar o valor real da importação, e TP, quanto menor for, maior vai ser a renda tributada. É praticamente inconciliável, né? É interessante ter o preço de transferência como elemento informativo, mas isso daí não é uma autorização cheque em branco para a aplicação do sexto método. Isso a gente tem que ter bastante claro, e aquele acórdão do CARF ele tem que ser bastante analisado, né? Mas é isso, eu queria dizer que é um prazer estar aqui e obrigado por essa discussão, foi muito bacana ouvi-los, gente tão experiente que eu admiro tanto. Muito obrigado. Da minha parte, também agradeço, foi bem rica a exposição, a troca, né? Acho que o comércio exterior nos próximos anos vai estar bastante movimentado, né? Muitas alterações aí por vir, e vamos ver como é que avança aí essa sinergia entre valoração aduaneira e preço de transferência. Obrigada a todos.
Excelente. Então, gente, a gente vai chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez aos nossos convidados. Acho que vocês trouxeram comentários extremamente ricos, que eu acho que aproveitam muito a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a todos que nos acompanharam, que vão nos ouvir posteriormente. Eu acho que ficou claro que a gente tem que oportunizar mais fóruns para esse debate da valoração, porque tem muito assunto vindo por aí, tem muita coisa interessante. Isso que a gente nem conseguiu passar por tudo. Já fica o convite para vocês, para a gente fazer aqui uma segunda rodada e dar uma continuidade aos temas que a gente não conseguiu passar agora. E dúvidas, nossos e-mails estão ao final da apresentação, a gente está totalmente à disposição para responder vocês. A gente sabe que já chegaram algumas perguntas por chat, não vai dar tempo de cobrir. Na medida do possível, a gente vai respondendo vocês por e-mail, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, uma excelente semana a todas e a todos, um abraço.